Meu nome é Márcio Salvato, eu sou economista e trabalho como professor, coordenador de curso de economia, e uma discussão sobre emprego nesse momento atual do Brasil tem uma grande importância para entender onde estão as vagas, a recuperação da economia brasileira. É o que nós vamos fazer nesse dia. Meu nome é Tânia Cristina Teixeira, eu estou aqui representando o Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, sou professora de Economia da PUC Minas e também atuo na Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas. Discutir as questões relacionadas a emprego e trabalho e renda são desafios postos em função tanto da reestruturação que está ocorrendo no sistema econômico, em âmbito mundial, quanto dentro do nosso país e inclusive dentro do nosso próprio município. Todas essas questões se tornam relevantes porque atingem a você e a todos nós. Meu nome é Guilherme Almeida, sou economista responsável pelo Departamento de Economia da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais e estou aqui para debater as mudanças estruturais no mercado de trabalho e os efeitos da crise econômica mais recente no mercado, além das perspectivas para os próximos meses. Eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá! Pesquisa realizada pelo IBMEC analisa dados sobre emprego e desemprego no Brasil. O estudo revela que o mercado de trabalho está melhor para menores de 25 anos e para o sexo feminino. No início do ano, houve mais contratação do que demissão, segundo a pesquisa. Mas atualmente, 14,2 milhões de brasileiros ainda estão desempregados, segundo o IBGE. Já estamos avançando para uma recuperação da economia? Esses dados são positivos? Professor Márcio, na sua apresentação, você coloca do entendimento de novos desafios da economia atual. Estamos avançando? Estamos retrocedendo? O atual governo, ele promove perspectiva de aumento dos postos de trabalho? Eu acho que para responder essa pergunta a gente tem que voltar um pouquinho atrás nessa informação. O ano de 2015, o ano de 2016, nós tivemos uma tendência de redução de postos de trabalho. Estou falando aqui de um relatório, o relatório do CAGED. O CAGED, ele é um relatório onde as empresas prestam informação sobre carteiras assinadas e carteiras que são desligadas, os demitidos. E a gente vinha com um número muito negativo nesses anos. Começamos a ter uma inflexão a partir desse ano. Então, o mês de janeiro foi negativo, o mês de fevereiro um pouco positivo, depois o mês de março negativo e os 2 últimos meses tornamos novamente a ser positivo. Então, se eu olhar simplesmente o agregado do início desse ano, sim, parece que nós estamos numa certa inflexão da situação tão ruim que nós vivíamos nos últimos 2 anos. Contudo, é muito pequeno e muito cedo para dizer que essa vai ser a nova tendência. Os números mostram que o número de postos criados, líquidos, tirando a soma daqueles que foram criados e os que foram desligados, é um número muito pequeno, em torno, o último mês, de 30 e poucos mil. Imagine que nós temos 14 milhões de desempregados nesse país, então é muito pequeno. Eu diria uma recuperação tímida ainda. Nós estamos, talvez, no começo. Se a gente pensa num buraco, num fosso, nós estávamos só descendo, chegamos no fundo do fosso, e agora parece que vamos subir devagarzinho. Pelo menos é o que está apresentando agora os dados. Guilherme, quando pensamos a perspectiva econômica, a presidente Dilma, quando ela se defende no Senado no impeachment, e aí alguns senadores de oposição a ela questionam que você não fez, e ela vai dizer que a conjuntura internacional ela não foi favorável para esses anos de 2015 e 2016. Queda de preço das commodities, petróleo, minério de ferro, algo que exportamos muito e que garantia uma certa bonança, principalmente para os governos Lula e Dilma. Há avanço
Quando falamos de uma inflação menor, né, que estamos vendo agora, isso significa avanço, professor Guilherme? Bom, principalmente quando a gente fala em termos de inflação, a gente mexe com o poder de compra na população. O que alimentou ali o crescimento econômico, principalmente no período de 2010, 2011, 2012 e 2013? Foi justamente o consumo doméstico. Né? As famílias, com crédito facilitado, com a inflação mais ou menos sob controle, iam às compras e isso acabava movimentando o mercado, movimentando a economia. Consequentemente, gerava mais emprego e mais renda pontualmente. O problema é que esse modelo, ele chega até um certo ponto, ele satura. Né? Se não há investimentos, se não há grandes investimentos em infraestrutura, por exemplo, para gerar mais emprego sustentável ao longo do tempo, isso acaba estourando assim como ocorreu aqui no país, juntamente com o gasto público, que acabou, né, acelerando substancialmente. Né? Hoje, quando a gente fala em termos de inflação reduzida, a principal relação que ela tem com dados do mercado de trabalho que são corroborados, né, com dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional para a Amostra dos Domicílios Contínua do IBGE, é que o rendimento real do trabalhador vem melhorando, vem apresentando melhorias, ainda que graduais, mas isso já é positivo. Além disso, a massa salarial, que é quando eu avalio, né, todo o corpo, toda a força de trabalho e o salário dessa população, né, que está empregada, também vem aumentando. Em termos de 2%, 3% na variação interanual, mas já é algo relevante. Qual que é a importância desse aumento da massa salarial? Isso está muito associado ao poder de compra familiar, né? Que aí eu volto lá naquele ciclo lá atrás, ainda sem os incentivos. Né? Ou seja, essa melhoria no poder de compra da população pode levar pontualmente à retomada do consumo por parte das famílias. Retomando o consumo, eu tenho uma demanda no mercado que deve ser suprida. Né? E essa demanda só é suprida com a geração de mercadorias, com a geração de bens e serviços, e isso acaba gerando emprego e renda. Porém, ainda é bem tímido. Professora Tânia, quando o professor Guilherme coloca, né, da questão da geração de emprego, na questão da geração de renda, e diz que nos governos anteriores você facilita o crédito, então eu estou dizendo de um trabalhador incluído que tem uma renda relativamente baixa, né, mas ele tem lá o seu cartão de crédito, ele vai para Porto Seguro no final do ano, divide aquilo ali ao longo dos anos, ele tem uma moto financiada, ele tem o Minha Casa Minha Vida financiado, ele tem aquele programa antigo do Minha Casa Melhor, onde ele comprava eletrodoméstico financiado. Ou seja, esse sujeito ele tem crédito e ele alimenta a indústria de moto, a indústria de móveis, a indústria de eletrodomésticos, ele vai fazendo isso. Por que não deu certo esse movimento? Né? Por que quando o Guilherme coloca aqui esse emprego durável, sustentável, por que ele não acontece? Olha, essa questão, né, do que é um emprego durável, primeiro, né, essa discussão que você está colocando. Um posto de trabalho formal, né, onde que você garanta o poder de compra das famílias e que, ao mesmo tempo, alimente a economia doméstica. Esse foi o argumento do Guilherme. Né? Nós observamos, né, que esse ciclo exitoso ou positivo da economia, ele teve uma data, né? E findou. Né? Inclusive foi muito criticado, foi considerado um problema para a economia, não foi considerado uma solução, a retomada do mercado interno. Tem pessoas que criticam essa medida, porque dizem que ela foi fantasiosa. Nós já tivemos a oportunidade de discutir isso aqui num programa anterior. Né? Então a gente observa que essa é uma política de crescimento econômico que incentiva o mercado interno e que, se possível, também incentiva o mercado externo. Outros países já experimentaram ciclos como esse, eles foram exitosos e os postos de trabalho foram mantidos no tempo. Postos de trabalho formais. Né? O que a gente está assistindo hoje é que você tem uma queda, sim, da atividade interna, que desfavorece a indústria nacional. Né? E você vê também que o governo está incentivando as empresas que produzem commodities para o resto do mundo, a tentativa de buscar um outro reequilíbrio. Né? Agora, quantos empregos que essas empresas geram no total? Né? Elas fomentam e estimulam o mercado interno com a mesma força e potência em relação ao ciclo anterior? Nós sabemos que pode até estimular, mas não dessa forma que você mencionou. Né? O que a gente está assistindo é o crescimento do mercado de trabalho informal,
na atividade industrial. Esse foi o dado divulgado pelo próprio IBGE. Então, assim, você está observando que há um crescimento da força de trabalho empregada informalmente. Né? E isso não necessariamente gera um ciclo virtuoso igual a esse que a gente viveu. Você pode criticar os processos que ele ocasionou, né? E as críticas que, inclusive, os próprios empresários que destinam seus produtos para o mercado interno fizeram, né? É o governo da Dilma ou mesmo do Lula, mas hoje eles estão enfrentando problemas graves, porque eles não conseguem produzir para o mercado interno, não conseguem produzir para o mercado externo, né? Porque não é o destino da produção deles, e a economia não consegue apresentar o crescimento necessário para gerar novos postos de trabalho. Quando a professora Tânia coloca, né, de um ciclo virtuoso dos governos Lula e Dilma, professor Márcio, professor Guilherme, contraponham, por favor. Eu acho que nós temos aqui uma questão que eu gosto normalmente, quando eu dou aula sobre esse tópico, eu comparo uma situação como um voo de galinha. Professor Márcio. Galinha voa, será? Eu acho que, na verdade, se você correr atrás dela, ela voa. E fazer isso, que é a minha comparação, é dizer o seguinte: uma economia ela pode crescer por vários instrumentos. Ela pode crescer no curto prazo, fazendo instrumentos que beneficiando o consumo e o gasto público. Esse foi o ciclo anterior, nós fizemos isso. Quando a gente faz... Eu gostaria de estender isso um pouquinho no segundo bloco. Tudo bem. Quando o senhor coloca assim, da aula, meu olhar, principalmente quando alguém que representa um conselho tão importante de economia diz de um ciclo virtuoso do governo Lula e Dilma, num país tão polarizado como esse, eu queria tempo para poder te ouvir. Tudo bem. Vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho.